Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se sente constantemente sobrecarregado? Você sente que, por maior que seja o seu esforço, é quase impossível sair do lugar na vida? Você tem a sensação de que, quanto mais você tenta, mais difícil fica? Você se sente o tempo inteiro sufocado financeiramente e energeticamente? É como se você estivesse o tempo inteiro tendo que carregar um peso nas costas. Pois é, eu tô aqui pra te dizer que esse peso existe. O nome dele é Estado. Nunca nos esqueçamos desta verdade fundamental. O Estado não tem outra fonte de dinheiro além do dinheiro que as pessoas ganham por si mesmas. Se o Estado quiser gastar mais, ele só pode fazer isso pegando emprestado suas economias ou cobrando mais impostos de você. E não adianta pensar que outra pessoa vai pagar. Essa pessoa é você. Não existe dinheiro público, só existe o dinheiro dos contribuintes. Quase toda semana aparecem algumas pessoas comentando nos meus vídeos, me pedindo pra entrar na política. É de homens assim que precisamos na política, é isso que eles dizem. Porque, é claro, pela natureza aqui do meu canal, das coisas que eu falo na internet, as pessoas percebem que eu sou um cara revoltado como as coisas são e como o sistema é organizado. E isso representa o sentimento de muitas delas, então elas veem em mim um cara que potencialmente poderia fazer alguma diferença na política, mas eu jamais ocuparia um cargo político e eu vou te explicar o porquê aqui nesse vídeo hoje. O que essas pessoas não entendem é que, a partir do momento que alguém com boas intenções entra na política ou em qualquer cargo público, essa pessoa começa a fazer parte do problema e não da solução. E para te explicar o porquê disso, eu quero que você observe a forma como o seu corpo funciona. O nosso corpo nada mais é do que um conjunto de células trabalhando em harmonia para o funcionamento de um sistema. E a espécie humana evoluiu durante milhares, talvez milhões de anos, Durante milênios, a espécie se adaptou para chegar nessa forma complexa que nós somos hoje. Então essas células foram se adaptando, foram encontrando caminhos que transformassem nosso corpo em um organismo eficiente, em um sistema eficiente para a manutenção da vida. E cada célula tem o seu papel muito bem definido nesse sistema. Só que todas elas têm uma função principal, que é a prioridade máxima e sempre será, que é manter o sistema vivo. Porque se o sistema morre como um todo, todas as células morrem e o ímpeto da sobrevivência, o instinto de sobrevivência, faz com que elas tentem evitar a todo custo o colapso total, ou seja, a morte desse sistema chamado corpo. Então essas células estão sempre trabalhando para que o sistema completo, o corpo, esteja o mais isolado possível da doença, da morte, e esteja em direção, o máximo possível, em direção à saúde, à vida. E para que o sistema se mantenha saudável, ele precisa de recursos, nutrientes. E esses nutrientes, eles só podem ser conquistados através do esforço, da produtividade. No caso aqui dos seres humanos, é a caça e a coleta. E o que nos diferencia dos demais animais é que a gente evolui, a gente tem o ímpeto de evolução, ou seja, nós encontramos, assim como as células encontram caminhos para que haja a evolução, nós também encontramos caminhos para sermos mais eficientes e, através dessa eficiência, conseguirmos mais vida, mais saúde. Então, o que no início era a caça, a produtividade transformou em trabalho. Seu potencial produtivo, que fornece a provisão, ou seja, que fornece a saúde do seu corpo, ele hoje é traduzido em trabalho. A caça moderna é o trabalho. Mas nos primórdios não era assim. Nos primórdios, você aplicava a sua energia em caça ou coleta e gastava quase toda essa energia para poder obter o nutriente que as células do seu corpo posteriormente sintetizariam em mais energia, para que então essa energia pudesse ser gasta novamente em mais caça, em mais coleta, e o ciclo se repetia. E o que aconteceu ao longo da evolução humana é que o ser humano ele desenvolveu meios mais eficientes, meios mais produtivos para a geração dessa energia, ou seja, obter mais retornos pelo menor gasto energético. E isso está diretamente relacionado com o tempo, porque imagina bem, se você gasta quase 100% do seu tempo para conseguir caçar, ou seja, para conseguir a sua provisão, o seu alimento para a manutenção da saúde do seu corpo, então você fica preso nesse ciclo. Mas se você consegue economizar um pouquinho dessa energia para aumentar a eficiência da sua caça, isso significa o quê? Que você tem mais tempo agora, aquela produtividade te deu uma janela maior de tempo para que você possa
se desenvolver e evoluir. E aí, nesse caso, a evolução se torna exponencial. E aí, depois de muita evolução, você hoje trabalha, ou seja, você produz, aplica a sua energia disponível nessa produtividade para obter os recursos capazes de fazer a manutenção da sua saúde, da sua vida. E se hoje você tem comida na geladeira, se toda vez que você sente fome você não precisa sair para caçar, isso foi fruto da sua evolução ao longo do tempo, da nossa evolução como organismos. Mas imagina que em determinado momento aí da sua vida surge um outro organismo se acoplando ao seu corpo, ao seu organismo. Um organismo intruso, um organismo externo que não tem a capacidade de sintetizar os próprios nutrientes, mas que sobrevive sugando os seus nutrientes, que são resultado do trabalho das suas células. Uma lombriga, por exemplo. Isso naturalmente vai te deixar prostrado, você fica sem energia, você fica doente. Porque é isso que um parasita faz, ele suga a sua energia vital, ele suga a sua vida. Ele leva o seu organismo em direção à morte, na direção oposta ao que o organismo trabalha para conquistar, que é a vida, é a saúde. Eu procurei no Wikipedia a definição de parasita e presta bem atenção. A definição é a seguinte: parasitas ou parasitos são organismos que vivem em associação com outros dos quais retiram os meios para a sua sobrevivência, normalmente prejudicando o organismo hospedeiro, um processo conhecido por parasitismo. Agora, tira o zoom, a gente está aqui pensando em você como indivíduo, em você como ser humano, mas eu quero que você imagine agora um zoom out, assim, macro. A câmera sai de você e vai para cima de uma cidade. Então agora você está olhando de cima de uma cidade, está pensando em um outro nível de grandeza, uma visão macro das coisas. Ao invés de pensar em células agora trabalhando no seu corpo como um indivíduo, eu quero que você pense na sociedade como um todo. Ao longo do tempo, com a evolução, a sociedade ela começou a se organizar da mesma forma que as células do seu corpo se organizam para criar um sistema chamado corpo. Só que numa visão macro, você como indivíduo pode ser considerado uma célula que desempenha uma função no organismo chamado sociedade. E da mesma forma que as células precisam trabalhar para transformar a matéria-prima, ou seja, o alimento, em energia para o seu corpo, você também trabalha para sintetizar os recursos que mantêm uma sociedade saudável. Só que imagina que em determinado momento surge um outro organismo intruso, um organismo interno que não sintetiza os próprios nutrientes, mas que sobrevive sugando os nutrientes da sociedade. Tá percebendo? Esse organismo é o Estado. O Estado é um parasita por natureza. Ele obtém os recursos dos cidadãos através de tributos obrigatórios e, independente da qualidade dos serviços que ele presta, essa relação é unilateral. O Estado só não mata os indivíduos, ele só não destrói por completo a sociedade, porque ele depende dela para viver, e é assim que acontece com um parasita no seu corpo. O parasita te enfraquece até o máximo que ele pode, sem te matar, ou seja, ele apenas te adoece, porque ele precisa de você vivo sintetizando novos nutrientes para que ele continue vivo e sobreviva. E aí o Estado faz a mesma coisa. O Estado depende dos cidadãos, mas os cidadãos não dependem do Estado. E é isso que caracteriza um relacionamento parasitário. E eu não vou entrar aqui nesse vídeo, assim, eu teria que fazer um vídeo de 1 hora para entrar aqui no mérito do porquê que o cidadão não depende do Estado, então isso fica para outro vídeo. Ou se você quiser, vai lá no meu canal principal no Abraham, tem um vídeo lá chamado Imposto é Roubo, lá você vai ter uma boa ideia do porquê que o Estado não depende, aliás, do porquê que o cidadão não depende do Estado. Mas vamos nos ater aqui nesse vídeo à definição de parasita e o porquê o Estado ele pode ser considerado um parasita no corpo social. Porque pensa bem, logicamente que o parasita ele não tem a permissão do hospedeiro para parasitar. Quando você pega uma lombriga, por exemplo, você não faz isso por conta própria, você nem sabe que ela está lá. Nenhum ser vivo consente em ter os seus nutrientes sugados sem receber nada em troca. Ou seja, o parasita ele precisa se fixar no hospedeiro de modo que o hospedeiro não consiga retirá-lo nem se quiser, ou de modo que seja muito difícil para o hospedeiro saber que ele está sendo parasitado, perceber que existe um parasita sugando a energia vital dele. E é assim com o Estado. Muita gente, aliás, eu não vou nem dizer muita gente, eu vou dizer praticamente 100% da sociedade olha para o Estado e não consegue perceber que está sendo parasitado pelo Estado. Os indivíduos estão doentes, eles sentem um peso nas costas, eles sentem que está tudo muito difícil, eles sentem
que o Estado prejudica a vida deles, mas ainda assim eles não conseguem olhar para aquilo e dizer: isso é um parasita, sugando a minha vida, sugando a minha energia vital. E mesmo aqueles que conseguem olhar para o Estado e reconhecer o parasita, eles não conseguem retirá-lo, eles não conseguem desacoplar o parasita do seu corpo, do corpo social. Então os indivíduos são forçados a se manter, a viver nessa relação parasitária, sendo sugados o tempo inteiro. Então pensa nos impostos, por exemplo. Você não tem o poder de escolher se vai pagar os impostos ou não, se vai pagar tributos ou não. E se você decide de alguma forma não pagar os tributos, isso pode levar à sua prisão ou até à sua morte civil, que é, por exemplo, o cancelamento dos seus documentos e, enfim, da sua vida econômica, da sua vida em sociedade. E algumas pessoas até alegam que a sociedade se beneficia, de certa forma, do Estado. E se isso fosse verdade, seria uma relação, na verdade, de simbiose, em que dois organismos se beneficiam mutuamente, se beneficiam um do outro. Mas o benefício aqui é unilateral, não existe relação de troca entre o Estado e a sociedade. Por exemplo, um servidor público, ele não precisa ir no mercado, se expor ao mercado privado, à iniciativa privada, para disputar por recursos. Ele vai ter sempre o recurso dele garantido, sendo extraído da sociedade e entregue em suas mãos sem sofrer a mesma pressão por desempenho que nós, como indivíduos da sociedade, sofremos. Ou seja, eles podem prestar serviços lixo sem nenhum risco. Portanto, é uma relação unilateral e compulsória entre o Estado e sociedade, em que o primeiro se mantém às custas do segundo, sem precisar prestar contas ou então oferecer a contrapartida proporcional daquilo que ele está retirando. Não é uma simbiose, é um parasitismo. Então você apoiar a ideia de que as coisas vão melhorar, de que a sociedade vai prosperar através do Estado, fazendo isso você está apoiando a ideia de uma sociedade saudável enquanto apoia a existência de um Estado. E isso é uma contradição completa, porque o Estado é a doença da sociedade. E você não cura uma doença se tornando parte dela, se tornando um político, um servidor público, o que quer que seja, uma célula que faz parte ali daquele organismo parasitário. Porque no momento em que você sucumbe, né, você vê que tá difícil demais a sua vida, como uma célula da sociedade, tá complicado demais, você tá doente, você tá exausto, exaurido, e você olha pro Estado e pensa, ali parece que tá melhor. Ali parece que tá mais fácil a vida das pessoas que compõem aquele organismo. Eu vou pra lá. E no momento que você faz isso, que você sucumbe, que você sai da posição de uma célula da sociedade e se torna um servidor público ou um político, é nesse momento que você deixa de ser um organismo que mantém o corpo social saudável, ou seja, que trabalha para a saúde da sociedade, e está passando a integrar o organismo parasitário. Você está deixando ele maior, mais inchado e mais fortalecido. Se tornando um servidor público ou um político, você está, na verdade, fortalecendo o parasita e enfraquecendo a sociedade. É por isso que nenhum político jamais vai mudar nada na sociedade. Nenhum político é capaz de melhorar as coisas. Porque o Estado, como organismo, ele tem o seu sistema próprio de seleção natural para selecionar quem vai fazer parte dele. E quem vai fazer parte dele são aqueles que contribuem para o parasitismo. E fazendo parte desse organismo, você está prejudicando aqueles que fazem parte do organismo social, que é o que está sendo parasitado. Só que para prejudicar deliberadamente outras pessoas para o seu benefício próprio, que é isso que você está fazendo compondo o Estado, você precisa necessariamente ser mal em algum grau. E você pode dizer, poxa, eu trabalho nos Correios e você está dizendo que eu sou mal só porque eu trabalho nos Correios? Pô, não necessariamente. Você pode ser bom e compor o Estado, mas certamente você se sente morto por dentro. Se você é bom e compõe o Estado, a sua natureza te pede, te implora para sair daquilo e buscar o propósito real da sua vida. É por isso que o Estado sempre prefere selecionar, principalmente pela via política, ele sempre seleciona as pessoas mais maliciosas, maldosas, psicopatas e inescrupulosas, que estão dispostas a tudo para fazer parte daquele organismo. E se você é um indivíduo bom, que vai compor o Estado pela via política, então só existem dois caminhos para você, só existem duas possibilidades. De duas uma, ou você se corrompe, ou seja, se tornar de fato uma parte ali essencial do mecanismo daquele sistema parasitário, ou você será expelido do sistema. Porque se o sistema te vê como uma ameaça, ele inteiro, por completo, ele vai se organizar para te tirar dali. Você não faz parte dele. E talvez você alegue, mas eu posso fazer o papel de um vírus.
Você pode alegar aí que um vírus funciona entrando dentro daquele sistema e atacando por dentro. E que se você é um bom indivíduo, você pode entrar ali e causar danos a esse sistema. Isso está correto, isso é verdade. Mas esse é o ponto. O sistema vai se organizar para te expelir de lá de dentro. Então você não vai conseguir nem arranhar a saúde do parasita. Porque, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos vírus, desde o seu nascimento até hoje, quantos vírus você já pegou na vida? Vírus que te fizeram mal, que te prejudicaram de fato. Quantos deles você já pegou? Eu praticamente uma vez a cada 2 meses eu pego uma gripe, por exemplo. E a gripe tá me atacando, tá me fazendo mal? Sim, é claro. Mas o que acontece? Meu organismo rapidamente descobre como eliminar aquilo do meu sistema e eu sigo a minha vida normalmente. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Quantas vezes você já pegou um vírus e quantas vezes você já morreu? Você já foi realmente sucumbiu por aquele vírus? Nunca, né? E é assim com o Estado também, já entraram vários vírus no Estado. Já entraram várias pessoas na política que realmente foram boas pessoas, foram indivíduos de caráter. Indivíduos com boas intenções. Mas o Estado morreu? O parasita morreu? Não. Ele continua aí avançando cada vez mais, sugando cada vez mais da sociedade, e a sociedade já chegou num nível que tá quase sucumbindo. Tá sugada no nível máximo. Então é por isso que político nunca vai fazer a diferença. Nós não devemos depositar as nossas esperanças em político algum, porque ou ele vai fazer parte do sistema ou ele será expelido. É mais fácil a sociedade como um todo, o corpo social como um todo, decidir expelir o parasita coletivamente, né, como uma organização de células como um todo, do que uma só dessas células ou poucas delas tentarem se infiltrar ali por dentro do parasita e tentarem lutar sozinhas contra todas as outras células que compõem aquele organismo. Essa é a minha visão, deixa aí nos comentários o que você acha disso e olha só, um recado muito bom. Eu não posso garantir nada ainda, mas eu tô trabalhando bastante aqui para que eu consiga lançar o próximo documentário do meu canal principal no domingo. Então tá quase lá, não perde porque vai ser muito top esse documentário. Eu vou deixar aí só um trechinho, só um spoiler para te deixar ansioso pro lançamento, tá? Se liga aí. Ei, Gus, você tava certo, cara. Eu devia ter te escutado. Eu sei. Eu devia ter dado atenção aos sinais. A impressão desenfreada de dinheiro, a sociedade se degenerando, o preço do petróleo e dos alimentos nas alturas, tinha tudo pra dar merda. Eu te avisei, meu brother. Agora você só tem o governo pra te salvar. Governo? Que governo? Tá tudo um caos, os políticos só ligam pra eles mesmos. Eles nunca tiveram intenção de salvar ninguém. E mesmo sabendo disso, você não se preparou. Olha, escuta, Gus. Escuta, meu brother. Eu tô indo pra aí. Me ajuda, cara. Não tem energia. Eu preciso colocar a Paula e as crianças num lugar seguro. E você tem todos os recursos. Quem é você? Sai da minha casa agora. Não. Espera.